Pastor, preciso abrir meu coração. Fui traída 2 vezes, em momentos diferentes do nosso casamento. Estamos juntos há 4 anos, mas desde então carrego dentro de mim uma mistura de dor, confusão e insegurança. Não temos filhos, e mesmo buscando orientação na igreja, a resposta que recebi foi que eu deveria permanecer nessa união, porque se eu me separasse, eu não poderia mais me casar novamente. Mas no meu coração eu não encontro paz. Quando leio Mateus 5:32, eu percebo que o próprio Jesus disse que a única exceção para o divórcio seria a imoralidade sexual, ou seja, a traição. É exatamente isso que aconteceu comigo 2 vezes. E eu não estou encontrando uma saída. Eu estou buscando, na verdade, por uma solução. Mas também eu não quero viver presa a um relacionamento que tem sido tóxico para mim. Essa é a pergunta de uma ouvinte aqui da rádio, que foi tocada pelo nosso aconselhamento na manhã de ontem. E a pergunta, o pedido de aconselhamento dela foi selecionado pela nossa produção. E ela não quis também se identificar, e nós vamos preservar a identidade da nossa irmã. Mas, querida irmã, eu quero começar nesta manhã essa conversa difícil, dizendo a você que Deus sabe, conhece profundamente o seu coração, a sua dor. Ele conhece cada lágrima que você tem derramado. Ele é justo, amoroso e fiel. A minha responsabilidade aqui como pastor é sempre dizer a você que está passando por algum tipo de dificuldade no seu relacionamento, lute pelo seu casamento. Lute até o fim. Se eu não acreditar que é possível a restauração de um relacionamento em Deus, quando os 2 lados decidem estar em Deus, eu preciso procurar outra coisa para fazer. Entende? Eu sou pastor e eu preciso aconselhar, eu preciso sempre batalhar para que uma família ela continue junta, para que um casal reconcilie. Mas também, como pastor, como alguém que lida com a dor de pessoas diariamente, eu também preciso trazer uma orientação bíblica a você sobre o tema divórcio, que é, no caso, a pergunta e a orientação nesta manhã a essa irmã, sobre o que a palavra de Deus diz, sobre o que a Bíblia diz a respeito dessa condição. Ela foi traída 2 vezes. Então, minha irmã, sobre a sua pergunta, a Bíblia realmente trata desse tema com muita seriedade. O tema divórcio nas Escrituras, a Bíblia trabalha na pessoa de Jesus com muita seriedade. Então eu quero trazer a você nesta manhã uma orientação bíblica. Cláudio, aumenta um pouquinho para mim o fundo, tá bom? Por favor. Em Mateus 5:32, que você menciona, o texto diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, a expõe ao adultério. E quem casar com a repudiada comete adultério. Então isso significa, na ótica de Jesus, que a traição, a imoralidade sexual é sim uma exceção legítima que pode abrir o caminho para o divórcio. A infidelidade no relacionamento, ela quebra uma aliança matrimonial que foi feita de forma tão grave que Deus, através das instruções de Jesus mesmo, ele vai dizer que é incoerente alguém que é do lado inocente permanecer em um contexto como esse, em um contexto de julgamento como esse. Então, a infidelidade, ela quebra a aliança matrimonial de forma tão grave que Deus permite que o lado inocente tome a decisão de se separar, se assim desejar, tá bom? Então, além disso, nós temos um texto em Mateus 19:9, que Jesus ele vai reforçar esse princípio.
Mateus 19:9 diz assim, olha, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, esse texto deixa claro para nós que no caso da traição, minha irmã, a parte traída, ela não está presa espiritualmente a esse casamento destruído por uma infidelidade, tá bom? É importante dizer que o motivo pelo qual Moisés permitiu a carta de divórcio, e aí nós temos o contexto de Êxodo 24, e aí nós vamos olhar Jesus mencionando esse contexto em Mateus 19, é importante nós observarmos que o motivo pelo qual Moisés dá ao povo a liberação para que houvesse a carta de divórcio era a dureza do coração. Mateus 19:8 diz assim, respondeu-lhe Jesus, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés os permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então a gente vai perceber que me parece que diante de um posicionamento onde há dureza no coração, onde não há o arrependimento, onde não existe o desejo de mudança, já traiu a primeira vez, tentou reconciliação, já traiu a segunda vez, tentou reconciliação. Se essa pessoa é dura de coração, é um pecador contumaz, então o divórcio nesse caso, pelos textos apresentados aqui, ele se torna uma cláusula excetiva onde as escrituras permitem que o lado que é ofendido por essa quebra de aliança tenha a liberdade de adquirir um novo casamento, um novo relacionamento. Sobre a possibilidade de um novo casamento, a Bíblia não condena a parte inocente. A Bíblia não condena a pessoa que se separou por motivo de adultério, sendo ela a ofendida, não a ofensora. Já a ofensora, ela vai precisar prestar diante de Deus contas dessa quebra de contrato, dessa quebra de aliança. Em 1 Coríntios 7:10, nós temos um texto interessante que diz assim, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a se separar, que se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver que, novamente, agora é Paulo citando, e o ensino de Paulo aqui é para que não haja o divórcio, é para que não haja a ruptura dessa aliança. Mas existe uma menção do que Paulo fala aqui, se porém vier a se divorciar. Então, nós sabemos que existem mulheres que vivem em um contexto de até abuso dentro do seu lar, abuso verbal, abuso sexual, até mesmo agredida dentro do relacionamento. E permanecer em um relacionamento assim, nós sabemos a complexidade que se dá. Então, o ensino de Jesus, ele nos mostra que o problema do adultério recai sobre quem quebrou a aliança, o traidor. A vítima da traição, ela sim, biblicamente, ela tem o direito de contrair um novo relacionamento e seguir a vida. Mas como pastor, eu iniciei essa conversa difícil dizendo a você que eu preciso te dizer uma coisa. Se esse foi o homem que você escolheu para ser o seu companheiro, se esse foi o homem, o casamento de vocês é recente, tem 4 anos ainda. Vocês têm muita coisa para viver, muita coisa para amadurecer. Então, se você escolheu esse homem para ser o seu companheiro, eu te digo, lute pelo seu casamento. Se você decidir permanecer neste relacionamento, então, primeiro, decida perdoar. Segundo, decida recomeçar tudo outra vez, sem ficar trazendo o passado para a mesa de vocês novamente. E que Deus te abençoe e te ajude no direcionamento que você deve tomar, na decisão que você irá tomar, em nome de Jesus, tá bom? Esse é o meu aconselhamento para você nesta manhã. Se você decidir ficar, decida perdoar, decida recomeçar e decida viver o novo de Deus para o relacionamento de vocês. Ainda vale a pena, ainda dá tempo de restaurar o que se perdeu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você ouviu o programa Conversas Profundas. Oferecimento Comunidade Cristã Genuína em São Paulo. Avenida Guapira, 903, Tucuruvi.